Olá, paz do Senhor, estamos de volta com mais um vídeo aqui no seu canal Verdade e Vida. Hoje, para falar com você sobre um tema muito importante. Espero que você goste, que a tua vida seja hoje edificada. A palavra de Deus hoje é para a igreja do Senhor, é para nós cristãos, é para nós que já estamos servindo ao Senhor. E a parábola de hoje é a do bom samaritano, tão conhecida que tem até hospital com o nome de bom samaritano. Mas essa palavra é tremenda e eu queria trazer uma reflexão rápida hoje, para que você possa ser edificado no Senhor. A parábola do bom samaritano foi dita por Jesus quando ele foi perguntado sobre quem é meu próximo. Porque o doutor da lei perguntou para Jesus qual era o grande mandamento. Ou Jesus perguntou para o doutor da lei, ele respondeu certo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus elogiou, bateu palma para ele. Muito bem, você respondeu muito bem. Faça isso e você vai viver, vai herdar o céu. E ele queria se justificar, ele disse, mas quem é meu próximo? Jesus disse, então, vou te contar uma história. Um viajante descia de Jerusalém para Jericó, quando foi apanhado por assaltantes que bateram muito nele e deixaram ele praticamente quase morto, espancado, ferido e machucado. E por aquela estrada, por acaso, passava um sacerdote. E o sacerdote, quando olhou o homem caído, passou de longe e não lhe deu socorro, não lhe deu atenção. Daqui a pouco veio um levita. O levita passou de longe também e não o socorreu. E lá para as tantas apareceu um samaritano que socorreu, desceu da sua montaria e passou o azeite, passou o óleo, passou o vinho nas feridas, curou ele, botou na sua montaria e levou ele para a hospedaria da cidade mais próxima e deixou ele internado lá e mandou que o homem cuidasse dele e disse, cuida dele porque quando eu voltar, se eu te dever alguma coisa, eu te pago por tudo o tratamento que você fez para ele. Jesus perguntou, quem foi o próximo dele? Ele disse, foi o samaritano. Pois é, ele disse assim, vai e faz a mesma coisa. Essa parábola ela é tremenda em todos os aspectos. Às vezes a gente interpreta ela de muitas formas, mas ela é muito simples. Jesus está dizendo que quem precisa de mim, quem precisa de você, é aquele que está perto de você. É aquele que está necessitando de você, esse é o nosso próximo. E Jesus usou aqui a figura do samaritano, que era para exatamente chocar os judeus, porque os samaritanos eram totalmente desprezados. Mas o que a gente pode trazer de lição para hoje? Parábola é uma comparação de uma coisa material para alcançar uma coisa espiritual. São lições importantes para a nossa vida. E a parábola do bom samaritano, ela tem uma única interpretação, mas ela pode ter várias aplicações, porque a Bíblia tem uma única interpretação, qualquer texto da Bíblia tem uma única interpretação, mas pode ter várias aplicações. Eu queria tomar a liberdade de aplicar essa palavra para a nossa vida hoje como igreja, você como cristão, você como líder, nós como igreja do Senhor. Será que nós estamos agindo como o bom samaritano ou estamos agindo como o religioso? O sacerdote era o religioso, era o líder da igreja do Antigo Testamento, era ele que tomava de conta da liturgia, do tabernáculo, do culto, era ele que direcionava, era ele que lia a palavra, era ele que pregava, era ele que instruía o povo, era ele que falava sobre o amor de Deus. Mas naquele dia ele não demonstrou amor. Jesus estava dizendo isso, não adianta vocês terem uma religião, ter um nome, ser pastor, ser profeta, pregador, se você não cuida, se você não dá atenção, se você não ama aqueles que mais precisam. E é isso que deve entrar no nosso coração hoje, o meu coração de pastor, o teu coração de pastor, de líder, de levita, nós estamos tão preocupados em fazer as coisas na igreja, nós nos enchemos de tanta programação, nossa agenda é tão carregada, nós temos ensaio, temos culto, temos células, temos redes, nós temos escola dominical e tudo isso é maravilhoso, mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo para resgatar o perdido? Qual o sentimento meu e seu quando alguém que você passa, alguém está jogado na sarjeta? É passar de longe, discriminar e dizer, olha aí, está jogado aí, escolheu essa vida, né? Que morra aí, que eu não estou nem aí. Esse não é o sentimento. Jesus, ele demonstrou nessa parábola um sentimento tremendo por alguém que precisa.
O levita passou de longe também. O levita era aquele cara que cuidava das coisas da igreja, era aquele que cuidava do templo, aquele que arrumava as coisas, era aquele que, sabe, tinha o seu ministério dentro do templo, arruma banco, ajeita, troca lâmpada, ajeita aquilo, a manutenção, a organização do culto era feita pelos levitas. E o levita também passou de longe, talvez estava muito ocupado para cuidar daquele homem que estava jogado. E por último veio o samaritano. Jesus usou essa parábola para mostrar que não importa de onde seja, o samaritano era o odiado, era a pessoa que era considerado como um pecador pelos judeus. Eles não se comunicavam. Jesus e a mulher samaritana é um exemplo disso. Mas o samaritano foi que se compadeceu, desceu do seu cavalo, desceu da sua montaria, não sei qual era o seu animal, mas ele desceu, e a primeira postura de alguém para poder ajudar os outros é descer da sua posição. Às vezes estamos numa posição tão alta, achamos que somos tanta coisa, não achamos as pessoas dignas que desçamos e vamos até lá com ela. Eu tive o privilégio de orar por uma pessoa dentro de um bar há um mês atrás, um tempo atrás, a pessoa chorando, e eu entrei naquele bar com ela, paguei uma sopa para ela, e depois ela em lágrimas, ela aceitou Jesus. Um outro que estava numa outra mesa começou também a chorar e pediu oração. Eu fui lá orar por ele. As pessoas estão clamando, mas elas não estão dentro da igreja, elas não estão dentro do templo. As pessoas estão lá fora, estão na rua. Elas estão como aquele homem jogado na calçada, jogado no meio da rua, quebrado, destruídos. Pessoas que têm uma vida, pessoas que não nasceram para ser daquele jeito. Pessoas que tiveram uma escolha, é verdade, mas a escolha foi feita em meio a muita tribulação, em meio a muita confusão. Se você conversar, eu converso com as pessoas, se você conversar com um drogado, se você conversar com um alcoólatra, alguém que está jogado lá na lama, ela tem uma história triste, de abandono, de decepção, de amargura, de ódio, de tanta coisa no coração. E o inimigo se aproveitou disso e destruiu e colocou aquela pessoa, porque ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Mas o bom samaritano, eu espero que esteja falando para um bom samaritano hoje aqui. E se não é, vai se tornar um bom samaritano. Pare um pouquinho, jogue fora um pouquinho a agenda tão apertada que você tem e saia para fazer aquilo que é o principal. Primeiro é amar a Deus, em segundo lugar amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo é arrastar ele, é ir lá onde ele está. Abraçar aquele que está fedorento, aquele que não tomou banho, sabe? É orar por aquele que está ali jogado. É uma criatura de Deus. Jesus morreu por ele assim como morreu por mim e por você. O bom samaritano nos ensina que nós temos que descer da nossa posição e usar o que temos para curar as pessoas. O que nós temos? Nós temos Deus, nós temos o poder, nós temos o Espírito Santo. Uma palavra que saia da tua boca pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Ele desceu da montaria, ele pegou o vinho, ele é alcoólico e ele tem poder de tirar, de destruir, de matar bactérias. Ele passou o vinho, lavou a ferida e depois ele passou o óleo. O óleo, ele é curador, o óleo é medicinal, o óleo cura, o óleo tira a inflamação. E ele lavou, colocou o azeite. Sabe, nós podemos dizer que o vinho é a palavra que lava, que limpa, sabe? E o azeite é o Espírito Santo, esse amigo maravilhoso que cura as feridas, que entra na nossa vida. E você tem a palavra está com você, você tem o Espírito Santo. Então, não perca mais tempo. Comece ainda hoje olhando para alguém que precisa muito de Jesus, que precisa muito do Senhor. Ele conta com você. A igreja não pode se trancar em quatro paredes, sabe? A igreja se tornou em muitos lugares, muitas vezes, não estou criticando a igreja, porque a igreja é do Senhor, mas muitas vezes nós nos fechamos nas nossas programações, fazemos festas só para os crentes, gastamos muito dinheiro, muito tempo, muita ornamentação, muito tempo de ensaio, fazemos tanta coisa. Isso Deus tem me cobrado muito, que nós estamos fazendo festas só para os crentes, só para aqueles que já são crentes. Nós não estamos nos preocupando em evangelizar. Pessoas que não querem saber de célula, não querem saber de ganhar almas, querem só ir para o culto, receber o que Deus tem para ela e depois vai para casa e acabou. E a missão, e o ganhar vidas, e o pregar a palavra, e o levar o evangelho. Jesus foi o maior samaritano
que podemos dizer que houve. Ele amava as pessoas, ele era incansável, ele via as pessoas como ovelhas sem pastor. E hoje você precisa ver isso. Jesus está te chamando hoje para que você possa acordar, sabe? Que Deus toque teu coração e meu coração hoje para voltar a amar as pessoas, a amar vidas. É isso que o Senhor quer. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus hoje e seja um bom samaritano. Deus te abençoe.